Boa tarde, pessoal. Estamos chegando, 15 horas 3 minutinhos, Algarve News, a sua web rádio. Estamos entrando no ar agora com o nosso programa Conversa de Domingo. E hoje, um convidado muito especial que está nos nossos estúdios aqui na nossa cidade de Franca, a campeã, né? A cidade do basquete, campeã. Ontem, 41ª vitória, invicto ainda, novamente, não é isso? Vamos ganhando todos os jogos. O YouTube ainda não estabilizou, esperando ele estabilizar, porque começa com ele distribuindo as chamadas, já distribuiu, mas ele ainda não... Ah, agora sim, ó, já começou a normalizar, ó. Ele é meio demoradinho, tal, mas nós já chegamos. E vamos aqui convidar para aparecer nas nossas câmeras aqui Ananias. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem? Graças a Deus. Boa tarde, é um prazer estar aqui contigo e com todos os ouvintes, todos os que visualizam esse canal e esperar que a gente tenha um bate-papo gostoso. Isso, vai ser uma conversa de domingo, bem à vontade, tranquilo. Estamos aqui para trocar ideias, porque a rádio precisa informar e você, nada melhor do que você, para nos dar informações variadas. Eu gostaria que, antes de tudo, você se apresentasse. Nós estamos falando para o mundo inteiro. Temos bastante gente em Portugal, na Inglaterra, no Japão. Já fizemos entrevista lá na Austrália. Então, nós já temos um públicozinho que vem aí há 2 anos. Nós fizemos agora em março, 2 anos. Olha que delícia. Parabéns. Muito obrigado. E nós estamos caminhando bem a passos de tartaruga, porque a internet todo mundo acha que é muito fácil, muito tranquilo, porque está aberta a todos. Não é assim, precisa de dinheiro. Sem dinheiro você não consegue fazer o que os grandes fazem, certo? Porque tudo custa. Para você manter, tudo custa, é tudo pago. Esse é um fato. Tudo pago, não tem meia volta aqui. Para me conseguir distribuir para 10 Facebooks, YouTubes, Instagram, tudo ao mesmo tempo, isso tem custo. Isso é feito através de contratos de streaming com empresas até americanas. No nosso caso aqui, eu não contratei nenhuma empresa estrangeira. Eu peguei um pessoal do Sul e peguei um pessoal do Nordeste, olha só, para fazer as transmissões. Então, nós estamos em Franca, ligado no Sul, que transmite para o Nordeste, e nós estamos aqui. Então, um abraço para os gaúchos e para os nordestinos do Brasil. Exatamente. E olha o incrível, esse pessoal do Nordeste eram aqui do Sul, certo? Mas como eles estiveram em incentivo fiscais, eles foram para o Nordeste e montaram a empresa lá, faturando lá e deixando dinheiro lá. Olha só para a gente começar a ter uma conversa. Aliás, a história do Brasil é muito rica quando se fala de Nordeste e de Sul. Sim. Porque se você pegar na história mesmo, o contexto, o desenvolvimento que ocorreu no Brasil a partir de São Paulo para cima, você vê que é o povo do Sul e do Sudeste empurrando o progresso para o Nordeste. Quantas empresas de Franca foram estabelecidas no Nordeste na indústria de calçados? Exato. Na agropecuária do Centro-Oeste, quem levou todo esse desenvolvimento que tem lá? Não porque esse povo não tinha, o povo dessas regiões não tinha a competência. Eles não tinham, era o preparo, a cultura de mexer com a terra que o povo do Sudeste e do Sul sempre teve na frente. Que foi o que aconteceu em Mato Grosso também. Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins. Então, é uma para lá para ensinar. Eu sempre usei uma expressão muito simples, né? A brisa da chuva, a brisa que vem do sul, leva o que é bom para o norte e para o nordeste e para o centro-oeste. O Brasil é assim. O centro-oeste, na região, por exemplo, de Goiás, e não existia para o mundo, antes do Juscelino, levar Brasília para lá. Ah, sim. Um mineiro fez essa proeza. E ele usou uma frase, eu trabalhei em Brasília
no Meu pai bloco 4 lá, da Asa Norte, eu fui servente de pedreiro. Muito bom, tenho muito orgulho disso. Juscelino usou uma frase que eu cravei e gravei na memória. É hora do brasileiro voltar as costas para o Atlântico e conhecer o seu interior. E foi o que se deu. Foi o que se deu. Foi o que se deu. E hoje nós estamos vendo essa mesma proposta, que já é antiga, mas sendo reavivada pelo Tarcísio, querendo tirar também de São Paulo e levar para o interior, tipo, acho que é Bauru, não me lembro bem a região, levar toda a administração para tirar de São Paulo. Esse movimento de grandes capitais, como, por exemplo, Belo Horizonte hoje é o pulmão de Minas em matéria de cidade grande. Que cidade mas não é mais o centro de produção de Minas. Ah, não é. É verdade. O centro de produção de Minas está aqui na região nossa do café, está no Triângulo Mineiro, está na Zona da Mata, está no sul de Minas. Exato. Tá certo? São Paulo, a mesma coisa. O gargalo da capital impede que haja um crescimento volumoso de investimento nessa área. Então, o Tarcísio, com a experiência que ele tem, com a expertise que ele tem, ele falou, vou levar isso para o interior. Exato. E essa ideia é bem antiga já, né? A gente já tem essa ideia há algum tempo. Já passou por outras. A aplicação é que tem sido retardada. Exatamente. A aplicação. O desafio assim sempre existiu. O problema é o pessoal acreditar que isso vai dar certo. Então eles ficam com medo, né? Você pega o caso da cafeicultura. São Paulo já foi o maior celeiro de café. Vamos falar celeiro de café. Ribeirão Preto era de chamada de capital do café. Capital do café. Hoje é cana. Por quê? A evolução trouxe uma nova cultura, não expulsou a outra, mas ela ficou sem espaço. Então hoje nós temos a Alta Mogiana, nós temos Minas hoje, que é o maior produtor de café do Brasil. E que café, né? É, graças a Deus. Estamos falando com um produtor aqui de café também. Tenho muito orgulho disso. Isso. Você veio de Minas. Eu sou de Ibiraci. De Ibiraci. E veio e está plantando hoje café em região de Ibiraci mesmo. Ibiraci? Não, é. Na região do Aterradinho, lá em Ibiraci, e na Laje. Ali onde tem aquele bairro rural, antes de chegar na Pissarra ou usina Mascarenhas de Moraes. Tá certo? É o Peixoto, que é mais conhecido, né? Então eu tenho duas propriedades, uma no Aterradinho e outra na Laje, que é onde eu tenho o cultivo do café. Que é o café de morro que eles falam? Não, ali na minha região nós temos o café em área de tratores. De tratores. Ah, que legal. Porque eles falam que esse café de morro, eu não entendo nada assim, tô só falando o que a gente ouve, né? Que o café de morro ele é diferenciado. Não é. Tem muita ladainha, eu vou chamar assim, né? Isso é. Muita história sobre o café. Mas a verdade é que o café ele tem variedades. Arábica, tem o Mundo Novo, tem o Arábica, que é o Catuaí, que predomina como Mundo Novo, e o Conilon, que é um café do Espírito Santo. Tá certo? E também já tem, lá na região da Bacia Amazônica, já tem, Roraima já tem esse café. Ele é muito produtivo, mas ele não dá bebida, ele serve para fazer o blend, que é a mistura, né? Quebra um pouco da característica do café arábica, introduzindo esse café sem sabor, que é o café Conilon. Uma forma de baratear para o produto, para o consumidor. Para fazer o moído, né? Para fazer o blend, né? Que a gente fala, mistura, né? Mas aqui na nossa região predomina o café arábica. É o arábica. E a bebida, né? A bebida do arábica é inigualável. É inigualável. Aí tem uma série de variedades, né? O café preto, que eles falam, o café gourmet. Aí inventou-se muita coisa, né? É como o açúcar. Na origem, o açúcar era o mascavo. Exato. Aquele açúcar moreno. Aquele que tem gosto de cana. Depois ele foi industrializado, aí ele ficou branquinho aí ele ficou refinado. Cristal refinado. Quer dizer, onde passa a operação industrial, o produto original sofre mudanças. E não são pequenas mudanças.
Não, e outra também para adaptação de mercado, né? Eles vão mudando para criar novo mercado ali. Um dia desses, eu escrevo uma página no Diário Verdade de Franca. É verdade, pessoal. Todo domingo. Todo domingo. Não percam, viu? Matérias maravilhosas. Nesses domingos, eu tratei da importância da cadeia econômica. E tem muita gente que fala que o importante é produzir, outros falam que o importante é o equipamento, né? A indústria, a produção agropecuária. Mas o grande movimentador da economia e da riqueza é o comércio. É o comércio. Se o comércio não vender... Isso, não gira. Quer dizer, no fim é o consumidor final, sim, né? Que é a mola mesmo isso. da economia. Quando o consumidor reduz seu consumo, o comércio sofre, a indústria sofre, a agropecuária sofre, né? A agropecuária hoje sofre menos, porque nós somos hoje produtores de comida, tá certo? Nós já somos o maior produtor de soja, o segundo maior produtor de milho, nós temos a carne vermelha em crescimento, em expansão. Somos hoje, o Brasil hoje tem... Suína, aviária, peixe agora também. Peixe é mesmo, aqui então, refina, peixe. O Brasil abriu o leque da produção agropecuária. Sim. E aí se resume, no palavreado geral, o agronegócio. Eu não gosto dessa expressão. Eu gosto da agropecuária. O agronegócio é da Globo. Pode ser. Eu acho até que viu? Eles inventaram isso para poder ficar bonitinho. Aí eles fazem 10 mil programas em si. Essas questões, elas são todas assim, elas trazem no seu bojo uma mística. Por exemplo, os defensivos agrícolas foram rotulados, né? Foram rotulados de veneno. É veneno, né? Quando criança, conheci como veneno. Mas não é veneno. É defensivo agrícola. Mas nós temos um cenário na nossa cultura, e não é só no Brasil, não, isso tem em outros lugares também, mas no Brasil acentuou-se, talvez por essa emissora que você citou, porque nós nós temos sofrido muito a influência daqueles que não produzem, mas criam travas na produção. Então vieram os ambientalistas, tá certo? Vieram modernismos, né, do relacionamento humano. Nós chegamos ao absurdo de parece que surgiu um terceiro sexo. Quer dizer, pelo que eu conheço na história em toda, é macho e fêmea, né? O cavalo, a égua, a vaca, o boi, o carneiro, a ovelha, né? E o homem, a mulher, mas inventaram um terceiro sexo. Né? Então, esse modernismo fez com que no agronegócio também surgisse uma distorção daquilo que é remédio. Eu não consigo, na minha lavoura, produzir café se eu deixar a minha lavoura ser atacada pela ferrugem. Sim. Se eu deixar ela ser atacada pelo bicho mineiro. Se eu deixar ela ser atacada pela broca. Então, é uma série de situações em que aquilo que é o curativo, lógico, com receitas apropriadas, preventivamente, curativamente, também. Tá certo? Tudo virou veneno. Tudo virou veneno. Tudo virou veneno. E não é assim. Então, o antibiótico que você toma para recuperar a tua saúde, nessa linguagem, se for levada para o campo, é veneno. É veneno. Então, nós encaixamos na nossa cabeça, pelo menos nós, produtores rurais, que não existe agrotóxico. Existe o defensivo agrícola. Porque o adubo é um defensivo agrícola. Sim. Ele estimula o DNA da planta a melhorar a sua postura, né? O seu engenho de produção, seu DNA, e produzir com segurança. Então, nesse cenário é que eu tenho assim muitas reticências, né, para tratar dessa matéria. E nesse artigo que eu citei no início desse assunto, é que eu tratei disso. É preciso tratar com decência quem produz comida.
Ah, sim. Ou então passar pela experiência de ir lá produzir. Isso, exatamente. Mas, levanta cedo e vai lá ver. Mais ou menos por aí. Não. Só quem não teve a experiência que não sabe como é que é. Vai lá. Produz. Porque eu comecei a ir em fazendas já velho, com 14 anos. Que eu fui começar a ver o que era uma plantação. Aí eu comecei a descobrir que o milho é diferente do arroz, que é diferente do café. Então, é outra realidade. A gente fica dentro da cidade, as crianças hoje ficam dentro da cidade, ficam dentro do quarto. Precisa sofrer uma variação de ambiente. Isso, porque não tem noção nenhuma do que está acontecendo, nem como. Não, e o grande mistério da terra. A terra é a mesma, mas ela produz café, arroz, feijão, milho, soja, trigo, centeio. Quer dizer, é o mesmo chão que produz uma coisa, produz várias. Eu falo que a minha terra aqui da minha casa, no meu jardinzinho aqui, que é pequenininho, é abençoada. Eu acho que é. Qualquer coisa que você coloca nela traz uma floresta ali dessa chuva. Tá uma floresta, porque não para de chover e ela não para de crescer. E graças a Deus que tem chovido bem. Tem chovido bem. É o ano da chuva, né? É o ano da lua, então chove bastante, né? O fenômeno La Niña e El Niño. Esses dois. Aliás, o grande mistério do mundo, o grande pulmão do mundo são os oceanos. Sim. Não adianta a gente ficar brincando de floresta amazônica, floresta atlântica. São fundamentais. Não. Mas vamos colocar o pulmão no lugar que ele está. Oceano, e não adianta. Tanto é que a Terra tem 3/4 de água. Eu ia falar isso. É só ver o tanto de água que tem, o tanto de terra que tem. E numa brincadeira dessa, um dia eu falei para um amigo, não, nós temos 100% de terra. Ele falou, de jeito nenhum, é 1/4. Eu falei, não, é que os 3/4 estão cobertos por 3/4 de água. Então, é uma questão de sustentação. Tá certo? Então, é nesse aspecto que é preciso que a gente entenda que a variação, a mudança da humanidade passa pela terra na produção de comida. E é engraçado a gente perceber isso, porque a chamada tripolaridade da natureza e de tudo. O tripé da Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, 3, terra, água e é uma coisa assim, é um mistério. Isso. Né? E conviver nesse mistério sem abusos e sem excessos e sem extremos é sabedoria. Penso assim. Eu vejo assim, antigamente não se tinha o conhecimento de hoje. Tudo veio através da Embrapa no Brasil. Né? Acreditou que toda essa tecnologia teve a mãozinha deles ali e a mãozinha de gente muito estudiosa no assunto, que fez essa cultura melhorar e essa cultura ir para onde ia. Antigamente não se tinha essa experiência, por isso se plantava às vezes ou tratava de maneira errada a terra. Tá, mas nós começamos, você falou de Embrapa, que para mim foi uma das grandes obras do governo dos generais. Porque, foi dos generais. Eu tenho um profundo respeito pelo período que foi posterior a 1964. Por quê? Porque se você analisar o Brasil de até ali, a partir de Castelo Branco, que foi o primeiro dos generais, o Brasil passou a ter expressão mundial. Chegamos a ser a 8ª economia do mundo. Um país que era 54ª economia, me parece. Não me lembro exatamente o número, mas por aí. E era rural. Era um país agrícola dependente. Total. Dependente em tudo. De tudo. Com a criação da Embrapa, e eu fui conhecer a Embrapa, eu fui conhecer São Carlos e em outras regiões, para ver como funciona. Aquele instrumento que o governo dos generais colocou à disposição, não foi da agricultura, colocou à disposição do Brasil. Do Brasil. E a partir dali, com tecnologia, com técnicos, com gente de conhecimento e outra, gente apaixonada pela terra. Nós chegamos a ter, nesse período, no começo,
definição das chamadas regiões ecológicas, onde era bom plantar milho, onde era bom plantar arroz, plantar feijão, plantar café, plantar tudo. E para esses lugares tinha financiamento específico, mas não tinha para aquelas outras produções, para aqueles outros produtos que não estavam na região ecológica. Isso, era arriscado, não ia dar dinheiro, ia ter prejuízo. Isso preparou o Brasil para um crescimento monumental. E também tivemos nesse curso alguns ministros de agricultura, né, que marcaram história. Então, eu vejo assim, que a partir de 1964, aliás, vou puxar um pouco antes, a partir de Juscelino, com a construção, com a transferência do centro do governo, do Rio de Janeiro para Brasília, que é o Planalto Central, o Brasil começou a fazer a sua grande mudança. Aí depois veio Itaipu. Imagina o Brasil sem Itaipu na carência de energia de hoje. Imagina. Pega o nosso Rio Grande aqui das Minas Gerais, um riozinho de cânion, que tem 7 usinas hidrelétricas. 7. Não é brincadeira. Tá certo? Agora, com essa modernidade, nós temos a energia solar, a eólica, né? Então, todo esse cenário... Mas por que nós estamos chegando nessa evolução? Porque o Brasil saiu daquela dormência de economia só agrícola. Subsistência, né? Quase subsistência. Era quase e virou era familiar subsistente. E virou isso que o mundo hoje. O Brasil é, na verdade, o grande desejo das nações do mundo. É porque tá todo mundo aí atrás da gente. Nós temos sol 365 dias por ano. E nós temos chuva 365 dias por ano. Nós não temos vulcões, nós não temos maremotos, nós não temos terremotos. Então, aqui realmente é um país privilegiado. É pena que nós tivemos nascido no sindicalismo metalúrgico de São Bernardo do Campo, o surgimento de uma seita radical, porque eu considero uma seita radical. Mas quem foi que falou foi o Figueiredo, não foi? Na época, eu vou reconhecer esse sindicato como partido, mas vocês vão se arrepender. Não, tá na página dele, num discurso que ele fez. No discurso que ele fez, não foi? Vocês vão se arrepender ainda de ter aceitado esse sindicato como partido. Eu sempre gostei de administração pública. Sempre. Sempre gostei de política. Mas nunca gostei da política destrutiva. Para que eu apareça, eu tenho que destruir o outro. Isso não é assim que funciona. Por isso que eu falo que o grande presidente do Brasil, os grandes presidentes do Brasil, na minha leitura, foi o Washington Luiz, que tinha um lema: governar é abrir estradas. Porque se você abrir estrada, você leva o progresso e traz a produção. Exato. Tá certo? Depois foi Juscelino Kubitschek, passando assim, de relance pelo Getúlio Vargas, porque ele foi um ditador brasileiro cujo período de ditadura foi muito ruim, muito duro. Apesar de ter deixado coisa boa, como a criação da usina do Rio de Janeiro. Volta Redonda, né? Redonda. Isso. Ele trouxe isso para uma nova realidade e possibilitou, nesse cenário, que o Brasil estigmatizasse uma frase que hoje é uma penalização para nós, que é: o petróleo é nosso. Tá certo? Mas só esqueceram de falar para ele que ele estava enganado. Não, eu vejo assim, o petróleo é da economia. É da economia, exatamente. E é mundial, não é nosso. Não adianta teimar com isso. Depois nós tivemos Juscelino, que foi um caso à parte. Eu chamo de Juscelino como um pingo na história. A história estava sendo escrita e ele veio, pum, apareceu. Por quê? O Juscelino teve a coragem de enfrentar forças tremendamente fortes e levar o comodismo de morar na beira-mar, na praia de Copacabana, como membro do governo, né? Exato. E levar para o Planalto Central, quente,
Entendeu? Poerento. Seco, poerento. Então, para mim, ele teve esse marco. É o antes dele, depois dele. E depois os generais militares, que foram governantes, eu excluo nessa linha só o Costa e Silva, que foi um período meio negro em termos de violência, se bem que ele também não durou muito, né? E depois, o melhor para mim foi João Figueiredo, que foi o único cara que teve coragem de falar o que sentia. Isso. Ele não mentia. Prefiro o cheiro de um cavalo a cheiro do povo. Isso. Frase do João Batista de Oliveira Figueiredo. Isso. Tá certo? E todo mundo achava um absurdo. Depois desse período, nós tivemos um cara que passa... A história parece que... os meios de comunicação parece que tem uma coisa de sepultá-lo, né? Que foi Itamar Franco. Itamar Franco é o pai do Plano Real. Sim. Pai do Plano Real. O Fernando Henrique foi nomeado ministro da Fazenda porque o anterior a ele falou uma besteira no ar, a Câmara estava ligada, teve que ser demitido. Teve que ser demitido. Tá certo? Foi. Mas a história é construída assim. E agora vem duas figuras que eu respeito muito pela curteza do espaço deles. Depois de um desastre do lulopetismo, que terminou no impeachment da Dilma, que não foi impeachment, foi um arranjo, porque o Lewandowski não aplicou a lei. Isso, não aplicou a lei, achou um absurdo. Não aplicou a lei. Veio o Temer, que para mim foi uma grata surpresa. Foi uma grata surpresa, não. Ele conseguiu organizar tudo para que houvesse eleição sem problema nenhum. E o Bolsonaro, que para mim é o segundo pingo da história. É o antes e depois. Porque ele fez um governo que muita gente combate, mas eu fico apreciando o lado positivo. Sim. Por exemplo, não tem como negar. Foi o único presidente que, sob o sistema que ele montou de governabilidade, ele criou líderes regionais. Tarcísio, Zema, Mourão, e vai por aí afora. Moro. Querendo ou não, Moro é uma situação que acabou desaguando para ele e nele. A esposa dele... Nossa, Michele. Eu falo que a simpatia, a simplicidade é a grande marca da simpatia. Ela encarna isso. Tá certo? A outra figura dele também que eu tenho assim muito respeito é a ex-ministra da Agricultura, que virou senadora. Tereza Cristina. É isso. Damares. Que é da agricultura. Da agricultura. Nasceu nessa pegada, sabe tudo disso. Então, nesse cenário, eu falo que ele trouxe uma realidade nova. E ele enfrentou e enfrenta uma situação que eu chamo os adversos. E aí entra o sistema eleitoral, entra o sistema judiciário, entra parte pesada do Congresso Nacional. Sim, total. Porque eu falo que ele foi imprudente, o Bolsonaro. Ele quebrou privilégios grandes demais de uma vez. É que ele sabia que ele não tinha muito tempo para fazer essa grande mudança. Ele tinha que mostrar para o povo que ele estava no caminho e que nós estávamos sem enxergar o que nos aconteceu durante esse tempo. Teve uma revolta no Brasil, teve lá no Rio Grande do Sul, né? Farrapos, teve uma porção de outras e teve uma. Teve em Minas. Teve uma no Nordeste, em Confidência Mineira. Isso. Teve uma no Nordeste também. Teve no Nordeste. Que era a expulsão dos holandeses, uma coisa. Sim, verdade. E tem um nome que eu não me lembro dele agora, que era um movimento para separar o Nordeste do Brasil, da região sul. É verdade. Tá certo? Uhum. A gente fica analisando isso hoje e eleitoralmente o Nordeste é outro país. Outro país. E parece que é um país que gosta do sofrimento. Eu estava vendo agora recentemente, não sei até que ponto é verdadeiro, a interrupção
das águas do São Francisco, sim, a transposição foi feita. Foi feita. Ela está desligada. Desligada, exatamente. Por quê? E acabando, porque quando você tira a água daquele sistema de concreto e coisa, eles vão rachando, vai desmontando. A vida do concreto, na verdade, é calor e umidade. Isso, exatamente. É o contrário do asfalto derivado de petróleo, porque o maior inimigo do CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo, é a umidade. A umidade líquida com asfalto. Então, nesse cenário, eu vejo assim, será que aquele pessoal dos caminhões pipa, aquele pessoal é tão poderoso assim? Pelo jeito. Pelo jeito, eles são poderosos. São poderosos e outra coisa, eles são donos do Nordeste. Eu acho assim que tem uma coisa que alimenta um pouco a minha alma, né? Que é, embora eu já esteja beirando 80, 79, chega aí no final do mês, final de setembro, começo de setembro, eu gostaria de ver o Brasil sem alguns homens do poder. Seja por que fenômeno for. Uhum. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver. Porque o Brasil sofre hoje uma carência de sequência de projeto econômico. De projeto econômico. Nunca teve. Nós temos hoje um país mergulhado em ações sociais. Não se ensina a pescar. Não. O estímulo constante é dar o peixe. A ideia é manter sobre o curral. Porque isso escraviza. Isso. Eu te deixo sem condições de lutar contra mim, porque eu te faço carente da minha ajuda. Exatamente. Então, isso aí eu gostaria de ver assim, até um determinado momento, isso acabar. Eu passei por isso como gestor público na prefeitura, e eu estive no governo, na prefeitura, com o doutor Ari, antes do Gilmar, com o PT, entrar na prefeitura. Antes do Gilmar. E voltei quando eles saíram. Isso, exato. Tá certo? Então eu tive conhecimento perfeito do antes e do depois. E quando eu projeto isso para o país, o gigantismo do país, o gigantismo de tudo, e eu vendo o estrago, lembrando do estrago que foi feito na prefeitura de Franca, isso me deixa assim, não vou falar amargurado, né? Mas ansioso para que essa fase passe. É uma expectativa. Porque você viu acontecer num espaço que você dominou, que é a cidade. Muito pequeno. Né? Pequeno. Perto do todo. Mas você não viu só em Franca, você teve em outras prefeituras e você viu a mesma coisa. Sim. Certo? Passou pela mesma coisa. E agora você está vendo isso na amplitude. Um cenário ampliado. E sabe onde que vai chegar, porque não tem outro lugar para ir se estiver indo para o caminho errado. E sabendo que está no caminho errado, fica pior ainda. Olha, eu tenho muita dificuldade para ofender quem não está presente. Eu não faço isso. Por isso que eu falo de fatos. Eu sou assinante do jornal Estado de São Paulo há mais de 50 anos. E eu estou assistindo agora a ginástica que o jornal está tendo que fazer, porque falou tão mal do Bolsonaro, só publicava na coluna de leitores, né? Só aqueles que metiam o pau no Bolsonaro. O Lula era santo. Né? Total. Né? Não era nem... como que se fala quando você perdoa ele de uma maneira que ele nunca fez nada. Não, ele era um santo, era um monge. Perseguido. Ele era um monge budista. Isso. Certo? Perseguido. Mas agora, os leitores não estão falando mal do Bolsonaro, estão falando mal do outro lado, né? E aí aquela dificuldade de ajustar, né? Para fazer uma transição que não caracterize tão fortemente ou tão claramente, exceto para quem conhece há tantos anos essa matéria, essa questão, né? Ter que confessar que errou. A mídia brasileira hoje, eu fico assim, estupefato, né? Aí você liga num canal de televisão X,
Tá lá sempre os mesmos. Como aquele povo não é economista. Eles falam de medicina como se doutores médicos fossem. Eles falam de espiritualidade como se papas fossem. Eles falam de angústia social como se psicólogos excelentes fossem. Eles falam de economia como se tivessem provado na prática ali, ó, enfrentando o desafio, todas as vicissitudes que o sistema de governabilidade impõe. Tá certo? Mas eles conseguiram com isso, eles conseguiram mostrar para o povo, pelo menos uma parcela muito grande, porque eles praticamente não têm mais leitores, né? Eles têm alguns leitores. Eles conseguiram mostrar aquilo que eles faziam há 500 mil anos, que era defender um setor por causa de dinheiro, que eram pagos para isso. Então eles defendiam aquele setor e faziam aquilo ser verdade. Hoje a pessoa já para e pensa, peraí, será que o que eles estão falando é verdade? Porque era definitivo. Não. Se saísse na Globo, no Estadão, na Veja, nesse manframe de comunicação, era verdade. Não, nós tínhamos, durante um certo período, uma coisa muito interessante. Você passava o dia esperando o Jornal Nacional. Passava o dia esperando o Jornal Nacional. Uma loucura. Isso. Mas naquele tempo, era o governo dos generais, eles não podiam brincar com os generais. Não. Tinha uma coisa chamada medo e respeito. Isso. Ou respeito com medo. Tinha isso na imprensa daquela época. E naquela época também tinha grandes redatores, tinha grandes nomes da imprensa. Tá certo? E por aí, esse caminho, eu falo que a morte do Roberto Marinho na Globo quebrou a linha. Quebrou a linha. Hoje, se você quiser ver pornô chanchada, se você quiser ver programa de pornografia quase, combatendo o casamento duradouro, combatendo a moral da família, combatendo os bons costumes, liga na Globo. Dá certinho. Porque tudo que não presta tá lá. Tá lá. E hoje você percebe que eles iam colocando as coisinhas de pouquinho. Não, agora nem isso mais. Não, agora não. Agora não. Acabou. Mas antigamente eles iam colocando de pouquinho. Não, eles vão aceitar isso, porque nós vamos fazer assim, 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 e ele vai acabar aceitando. Agora não, agora eles perderam. A minha outra preocupação com relação a essa situação é porque nós estamos vivendo um momento esquisito. O Poder Judiciário está embarcando nessa canoa ruim. Não o Poder Judiciário de primeira instância. Eu parabenizo, louvo os juízes que nós temos na primeira instância. Mas de tribunal para cima, virou uma loucura. Virou. O que está escrito na lei é combatido porque o fulano de tal, um ministro tal, pode arrumar um achego para aquilo ali. E a lei não protege quem dorme. É um brocário latino, né? Exatamente. Lex non protector dormentibus. Isso. E o povo brasileiro estava dormindo antes do Bolsonaro. Totalmente dormindo. Antes do governo do Bolsonaro, ninguém sabia nome de ministro. Não. Nem interessava. Sabia time de futebol. Sim, isso. Tá certo? Aliás, que saudosa lembrança, as glórias da nossa francana. Estava precisando voltar, mas tá difícil. Tá difícil. E parabéns pro basquete, porque, afinal de contas, 41 partidas sem derrota. É impressionante. Não, é impressionante. É uma coisa de doido. Então, voltando nesse cenário, o que nós tivemos? Nós tivemos uma imprensa que foi depressa demais no caminho da destruição de valores. Aí outro dia me perguntaram se era porque a empresa assim pensa. Eu falei, não, é porque os componentes dela pensam assim e eles não têm qualificação para outra coisa. Os grandes nomes da televisão daquela época, eles estão fora já. Já estão fora. Já estão fora. Então, está acontecendo um vazio nos meios de comunicação, na chamada grande imprensa.
Porque de grande, na verdade, ela tinha era o dinheiro que recebia do poder público. Só isso. Isso. É dinheiro. Ó, eu trabalhei no serviço público 23 anos. Eu acompanhei de pertinho a briga que era uma licitação para publicação de atos oficiais da prefeitura. Acompanhei de pertinho. Que era obrigatório, tinha que publicar. Não, isso continua obrigatório. Sim, mas só que agora a prefeitura criou o diário. As prefeituras criaram os diários oficiais próprios. Isso. Então fica dispensada a compra no mercado. Isso. Tá certo? Então, esse cenário é moeda de troca. Moeda de troca, pode ser usada essa expressão. Então, eu falo bem de você se você também me aliviar o bolso. Isso vigiou durante muito tempo, mas continua hoje ainda nesse cenário. Sim. Vou dar um exemplo em Franca. Até o último governo, Sidney Ari, tá certo? Que terminou em 2012, Franca não gastava dinheiro com publicação de imprensa. Veio o atual prefeito e contratou uma imprensa de marketing. Mas marketing para quê? Se a prefeitura não tem concorrência? E se o prefeito é passageiro de estação? Ele entra e desce. Permanente é o governo. Tá certo? Não é as ações, isso. Não as pessoas. Não, eu separo. Aliás, eu falei governo, não, é administração. Administração, certo? Isso, né? O governo é permanente. A administração é que é fatiada. Isso. Tá certo? Então não tinha essa despesa. Hoje, me parece que a prefeitura gasta mais de 4 milhões por ano. Qual empresa de comunicação que não gostaria de ter uma verba dessa? Ué. Eu não preciso nem de 1% disso. Não, então, o que eu digo é assim, o grande lance, eu falo que em tudo tem o dedo ou a mão de Deus. Por quê? A evolução da internet, da TI, né, da tecnologia da informática, ela abriu de tal maneira que não adianta tentar esconder. Eles tentam. Eles vivem derrubando aqui, ó. Agora, ó, o YouTube tá girando, certo? E não tá recebendo. Vamos pôr, olha lá, ó. Tá girando, ó. Olha só que impressionante, ó. Vou pro Facebook. Opa, saiu fora aqui, mas aqui não saiu, não. Ó o Facebook. Tá lá. Certo? E aqui tá rolando, ó. Mas isso por causa da temática que nós estamos tratando? Não, isso é um problema deles. E outra coisa, você tá vendo aqui, eu não tô com o Instagram. O Instagram faz um mês que ele proibiu todo mundo de transmitir por streaming. Eu deveria estar aqui também. Tá então, vendo? Mas aí você vê o poder dessas grandes empresas. Isso, poder. Não é só a mídia televisiva. Não é. Atrás tem todo eu chamo de a alcateia da comunicação. Alcateia não é de ovelhas. Não. Tá certo? A alcateia da comunicação. E isso virou uma situação até muito favorável, porque você não está mais preso naquele programa da emissora A, da televisão B, Não, você não está mais ali. De jeito nenhum. Você tem um canal próprio. Isso. E esse canal próprio hoje, você pega um celular, tá todo mundo com o mundo na mão. Na mão. Exatamente. Tá com o mundo na mão. A hora que quiser e assistindo o que quiser. Exatamente. Então eu vejo assim que, infelizmente, a gestão pública ela demora mais assimilar e aplicar a evolução. Por quê? Porque as leis que regem a administração pública são leis difíceis, de votações difíceis no Congresso Nacional. São difíceis. Por exemplo, você pega a lei de 1993, a lei 8666, que era a lei das licitações, foi um parto de montanha aquilo lá. E quanta alteração ela já sofreu. Nossa, não dará. A nossa Carta Constitucional,
Você pega a Carta Constitucional dos Estados Unidos, uma carta de mais de 200 anos, acho que tem alteração fundamental mesmo, importante é que são 4 ou 6, de coisas menores tem acho que mais de 18, uma coisa assim. A nossa, eu não sei mais quantas. A de 86 já virou retalho já. Então, não sei mais o que está no original. Não tem. E além do que, tem a parte que está no original, mas que o Supremo já interpretou diferente. Não, e que já jogou fora, né? Já jogou fora. Tem tudo isso. Eles já jogaram fora, faz muito tempo. Começou a aparecer, porque já era possível se ver anteriormente, mas começou a aparecer com a Dilma. Quando houve o impeachment e não caçaram os direitos dela, deixaram ela livre... Foi meia cassação. Foi. Meia cassação e estava muito claro ali. Aliás, outro dia, numa conversa, eu falei que não teve cassação da Dilma. Não teve. Teve férias remuneradas. É igual o juiz. Porque ela saiu do Palácio do Planalto com o mesmo salário, com regalias. Automóvel, carros, combustível, segurança, tudo. Para ela e para a filha. Não, é uma loucura. E aí, eu acho assim que o povo sim deu o recado quando ela tentou se eleger senadora por Minas. Que durante a campanha ela já tinha ganhado em Minas Gerais. Todo mundo meteu o pau em Minas. Falou, não é possível que vocês vão eleger essa senhora. Então, nesse cenário é que você vê que eu falo que é o dedo ou mão de Deus. Tem sempre um outro lado aparecendo. Sempre um outro lado aparecendo. O Jair Bolsonaro foi um deputado, até certo ponto, pode-se falar inexpressivo. Por quê? Porque ele não conseguia... O famoso baixo clero. Ele não conseguia comungar a ideia dos que mandavam no Congresso, na Câmara Federal. Mas ele também não conseguia impor as ideias dele. Mas ele falava. Mas... A gente achava doido. Isso. Mas... eu mesmo ouvi um discurso dele, eu falei, esse cara é pirado. Enéas, falar isso lá na Câmara dos Deputados, falar isso numa sessão de Congresso, de Câmara e Senado junto, os caras não bate bem, não. Ele está desafiando o staff. Exatamente. Né? E quando ele criou aquele sistema dele lá de aparecer para falar na tribuna, exatamente nos dias que não tinha ninguém. Porque ele sabia que ali ele tinha como falar. Ele tinha como falar. Isso. Não tinha ninguém marcando tempo. Não tinha ninguém marcando para ele. Ele ia lá na tribuna e falava. Falava tudo então, mas é aí que eu digo. Aparece o dedo mão de Deus. Aí esse cara leva uma facada, sofre um atentado, que nunca ninguém quis apurar quem mandou. Não, a maioria nem acredita que houve a facada. Não, além disso. Aí, o que foi o chavão? Importante não é apurar se o Bolsonaro foi... a tentativa de assassinato do Bolsonaro foi feita por A, B ou C. Mas é importante descobrir quem mandou matar a Marielle. Isso, claro. Mas ninguém nunca tentou descobrir quem matou o Toninho do PT de Campinas. Não. Que foi torturado, o laudo... Não, esse é o de Santo André. É lá de São Paulo. De Santo André. Isso, Santo André. Isso mesmo. Porque contrariou o interesse dos veículos, transporte. Então você começa a ver que, na verdade, há um jogo de faz de conta. E esse jogo de faz de conta só aparece como jogo de faz de conta porque surge um incidente de percurso. Sempre surge. Sempre. É um negócio impressionante, né? E outra, nós estamos... o artigo que eu escrevi, que foi publicado hoje, chama Brasil meio a meio. Por que Brasil meio a meio? Porque, na verdade, ninguém ganhou a eleição. Na minha leitura, não teve vitória na eleição. Porque uma vitória outorgada pelo TSE, carimbada pelo Supremo Tribunal Federal, por 0,9%,
com urnas onde um candidato teve 100% dos votos, não pode ter sido uma eleição pacífica e nem aceitável. E 0,9% de diferença. Não, mas aconteceu isso lá com o Xi Jinping. Não. Ele teve 100% de votação no país inteiro, hein? Então, aí eu dou minha mão palmatória, né? Já tem um modelo, né? Exato. Tem um modelo já abriu a ser seguido, lá da Nicarágua. Isso, ganha com 100%. 100%. O povo todo adora o homem lá e vota nele. Igualzinho aqui, velho. Nossa senhora. É igualzinho. É bom relembrar passado, mas tem hora que dói. Dói, né? Dói. Principalmente quem passou por dentro de todas esses acontecimentos e sabe o bastidor, né? Que no fim, o bastidor não chega pro povo. O povo fica na dúvida. Não chega. Você vê um fato interessante? Quando a gente volta pro passado, e não é passado longínquo. Não. Você pega na cidade de Franca. Toda estação de chuva, nós temos inundações. Tem. Isso não tem como. Há quantos anos Franca está sem verticalização de canal? Foi 2009, não foi isso? 2012 foi a última. Que fez o pontilhão. É esse? Do Sidney para cá, do governo do Sidney e do Ari para cá, nenhum prefeito fez um palmo de verticalização. A última que eu lembro foi do Maurício, que eu me lembro. Não, Maurício foi lá atrás. Lá atrás. Mas se você caminhar no tempo, o Maurício fez aquele acerto ali na região do Clube dos Bagres. Sim. Foi muito providencial. Tá certo? Aqui também, aqui na Alonso. Aí foi o governo do Ari. Do Alonso? Do Alonso. Pega ali onde é o colégio, é Copérnico que chama ali? Copérnico. Dali até na Cachoeira da Fiat, foi feito no governo do Ari Balieiro. 1995 e 96. No Cubatão, no córrego do Cubatão, a canalização da rua, pegando ali onde o Maurício fez, que foi na rua General Carneiro. Sim. Tá certo? Uhum. General Osório Carneiro. Passa em frente a Samelo. O General Osório. Da General Osório até na Afonso Pena, foi no governo do Sidney. Certo? Tirando essas canalizações, teve aquela parte da Avenida Antônio Barbosa Filho, ali para baixo da Rua General Teles, que ali foi feito pelo governo do Gilmar, um pedaço. Foi, um pedaço. Uma verba federal, Isso. foi feito um pedaço ali, que depois até teve um rompimento, que teve que ser consertado, e já se fez o conserto no governo do... Não, foi no próprio governo do PT. Do PT? Foi um rompimento de galeria. Eu conheço bem essa história. Ah, sim. O acerto das águas pluviais da Avenida Dom Pedro, da Avenida... Essa avenida, como é que chama ela? Avenida ali onde era o Diário da Franca? Avenida Paulo VI. Ah, tá. Ali por baixo da avenida, se você for lá no canal, você vai ver um túnel. Aquele túnel estava na presença da Indef. Ele sai ali do canal da Alonso e vai até lá em cima, para cima de onde era o Diário da Franca, captando as águas e jogando direto no canal. Direto no canal. A parte feita no Córrego do Espraiado, a mesma coisa foi no governo do Ari e do Sidney. Todos eles eu fiz parte, né? Foi quando teve o problema da Lagoa do Castelinho. Sim, do Castelinho. Sim. De lá para cá, de 2012 para cá, não tem um palmo de canalização. Não tem. Tem um palmo. Não tem. Só tem liberação de novos condomínios jogando no pequeno canal que a gente tem. E Franca, como todas as outras cidades, passam por um problema de expansão de perímetro urbano. Isso, Essa expansão de perímetro urbano nem sempre... Aliás, agora tem legislação obedecida. Eu falo porque a legislação não era obedecida, mas hoje é, né? Que é da infraestrutura total. Hoje você tem que ter toda... Quando eu fui para a presidência da Indef a primeira vez,
eu recebi um presente do governo do Maurício, porque ele autorizou loteamentos e loteamentos e loteamentos em Franca, só marcando a rua e a quadra e o lote. Não tinha infraestrutura nenhuma. E com a lei criada pelo Dr. Hélio Palermo, a lei, não sei se é 2.302, acho que é esse o número da lei, toda a infraestrutura era destinada para a Indef. E a Indef tinha que fazer água, esgoto, galeria, tudo, entendeu? Foi quando também apareceu a Sabesp e Franca se modificou. Aliás, esse é o grande lance. Por isso que eu falo, governo é uma coisa, administração é outra. E tem administrador que faz a linha do governo. O saudoso Dr. Hélio Palermo fez isso. Ele marcou Franca por medidas extraordinárias. Ele acabou com o DAE, que era o departamento de SAEP, Serviço de Água e Esgoto de Franca, e passou tudo para a Sabesp. Eu não lembro dessa época. Foi 1900. Eu acho que eu só lembro do tempo de Sabesp. 70 e qualquer coisa. 70 e qualquer coisa. Entendeu? Não lembro desse. E aí a Sabesp, hoje Franca é uma das melhores cidades do Brasil em fornecimento de água tratada, captação, tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto. Isso. Inclusive com gás, né? Não, tudo. Então é o conjunto. Então eu vejo assim que nesse cenário, os municípios hoje, agora, com a aprovação que foi dessa lei que obriga a questão da infraestrutura de saneamento básico, que estão tentando mudar para... É a lei que vai beneficiar o cidadão. É a ação de governo. Mas já foi aprovada, não foi? Foi aprovado, mas não estão querendo cumprir. Ah, tá. Porque não. Isso é sempre assim. Tem a frase de um cidadão que foi administrador público de Minas Gerais. Foi dele a primeira vez que eu ouvi essa frase. Ele disse assim: obra enterrada não dá voto. Não dá voto, ninguém vê. Então é nesse cenário que a gente tem todo esse perfil, né? E que é difícil no hoje, porque você tinha, até uns anos atrás, você tinha uma imprensa mais idealista. Combativa. Ela primava pela divulgação do fato. Exato. Né? E à medida que o governo começou, as administrações, não governos, começaram a fornecer recursos financeiros para que aquele órgão falasse bem do administrador. Ou pelo menos que não falasse mal. Ou pelo menos que não falasse mal, exatamente isso. Nós passamos a ter uma dicotomia. O fato era uma coisa, mas o irradiado era um pedaço do fato e o boato. Isso. Porque precisa falar que fulano é bom, porque tem que garantir a reeleição dele, nem que seja para outro cargo, para outra função, até que ele possa voltar a disputar, porque não tinha reeleição. Então, esse cenário, eu vejo assim, ele empobreceu a imprensa e empobreceu a qualidade dos homens públicos. Muito. Muito. Eu vi na minha terra, em Ibiraci, o sistema de eleição do prefeito normalmente era um sacrifício para um determinado fazendeiro. Ele era bom fazendeiro, ele tinha que dar conta da prefeitura. Isso eu vi acontecer lá várias vezes. Então, esse cenário não tem mais. Porque ao longo do tempo, os costumes foram mudando, as coisas foram sendo alteradas. O cargo de vereador não era remunerado, que para mim foi um erro que ocorreu no governo dos militares, dos generais. Instituiu-se a remuneração para os vereadores. Abriu-se o leque para um número maior de vereadores por Câmara, né? E isso aí foi alterando os nossos bons costumes. E uma outra coisa que nós temos também na nossa estruturação de país, de estado e de município: quem fiscaliza quem? Exatamente. Tá certo? E esse fiscaliza quem? Na administração pública é complicado, porque tem o manda-chuva, o que manda mesmo de fato. O sistema ainda não está assim. São poucos administradores
que aceitam esse jogo duro da verdade. São poucos. Poucos mesmo. Eu posso dizer que eu trabalhei com duas figuras que gostavam desse desafio. Tinha lá seus percalços, mas eles eram muito ligados a isso, a não ter que desmentir nada, né? E nem sofrer desmentidos. Então, o Sidney e o Ari foram duas pessoas que souberam ajustar o que era obra, o que era assunto de governo. Sim. E o que também era assunto de administração. Então, nesse ponto, eu parabenizo esse período e tenho até muito orgulho de ter feito parte disso. Mas eu vejo assim que nós estamos falando de imprensa, a imprensa veio empobrecendo. Veio empobrecendo. Ela veio se vendendo. Hoje você vê, citando o fato, nós temos uma emissora que não é nacional na origem, a CNN. Ah, sim. E nós temos uma que é ramo de uma nacional, que é a CBN. Essas duas emissoras primam para ser contra o ex-presidente. Uhum. O assunto dele. Aliás, eu estava dizendo ontem numa conversa, é que eu nunca vi o ex-presidente tão falado quanto agora. Nunca. Em 100 dias de governo, todo governo, em 100 dias, consegue mostrar alguma coisa boa. Porque ele precisa fazer isso. É o prospecto do que virá a ser. Isso. Pelo menos para poder se colocar numa posição de tocar o resto do ano, daqueles anos. Certo? Dessa vez não, fala-se do ex. Não, vou te dar dois exemplos para mim que são marcantes na disfunção governamental do governo atual do Brasil. O cidadão sai aqui do Brasil, vai à China, que é nosso maior parceiro, sim, o nosso maior mercado de commodities, e como fala o mineiro, lasca o pau no Brasil. Espera aí. O cara é do governo. Isso. Vai lá falar mal da menina dos olhos do mundo. Ele deve ter ficado desacreditadíssimo lá. Desacreditadíssimo. Aí vem Itamaraty e seu pessoal, e vem o pessoal da economia, e vem o pessoal do governo do Lula, e aceita, ou impõe, eu acho que impôs, ou aceitou a imposição, de excluir o dólar nas relações de compra e venda, com a China. Vai ter que ser em moeda própria. Vai ter fôlego. Então. Mas para que mexer nisso se o nosso principal agente de proteção da nossa independência são os Estados Unidos da América do Norte? Para que mexer nisso? É o tipo de provocação desnecessária. Não precisa. E outra coisa, nós temos uma economia que está em população ombro a ombro com a China, que é a Índia. Sim, dos BRICS. Não é brincadeira. E aí o terceiro desaforo ou desafio que eu senti nesses últimos dias é a nomeação da Dilma para presidente do Banco dos BRICS. De assaltante de banco a presidente de banco. É uma coisa assim que... inacreditável. E aí a gente fica, quem não é muito adepto dessa situação, será que vai ter pedalada lá? Se ela conseguir falar... Aí eu ouvi um comentário de um amigo e falou para mim, olha, isso aí é a forma que foi achada para tirar a Dilma do Brasil. Do Brasil, Eu até posso admitir isso, mas é muita covardia com alguém que é do time e um desaforo para um país que tem uma das maiores economias mundiais do agronegócio. Eu acho que é. Mas é um desaforo, vamos pôr assim, que vale muito. 220 mil por mês. 220 mil por mês. Não.
numa das conversas que eu tenho um grupo que eu procuro conversar para sentir como é que está o pensamento das pessoas, porque hoje eu estou muito restrito ao meu mundo de produtor de café, né? E leio, vejo jornal todo dia. Tá acompanhando. Certo? Acompanho, não saí do mundo, mas eu gosto de conhecer a cabeça, principalmente da oposição, né? Da oposição que eu digo assim, dos que pensam contra o que eu penso, né? Eu gosto muito de saber como é que pensa esse pessoal do lulopetismo. E uma das frases que uma das pessoas me falou, eu achei até interessante. Eu falei, mas a economia, na minha leitura, não tem cor partidária. Não tem. É igual o mercado. Não tem cor partidária. Não tem. Aí o cidadão virou para mim e falou assim, mas tem a necessidade do grupo que precisa sobreviver. No caso do PT foi isso que ele fez. Eu pensei comigo, mas será que eu estou ouvindo isso? Mas é isso. Então são coisas assim, que nesse cenário nosso do mundo atual, você começa a ficar quase que estressado. Nós estamos num mundo onde a velocidade da informação já está no nível da velocidade da luz. Da luz. O que você está falando aqui, certo? O acontecimento da hora aqui não chega ao final do dia, porque já teve vários outros passando em cima desse. Não, certo? É uma loucura. Sobrepondo esse, que não serve mais como base no final do dia. Não, então, essa velocidade da informação, porque antigamente tinha charme você falar que ouviu, né? Por exemplo, quando o John Kennedy foi assassinado, né? Eu estava descendo para a escola, eu ia a pé para o ginásio, lá para o IETC, quando num radinho Mitsubishi eu escutei a notícia de que o presidente John Kennedy tinha sido assassinado. Cheguei na escola, comentei com meus amigos, quase ninguém sabia. Hoje o mundo sabe antes de acontecer. Já está preparado. Não, só para ter uma noção disso, né? Então, nesse cenário todo, eu agradeço muito a Deus e o povo por ter me tolerado a experiência que eu vivi. Isso não tem. Eu vivi uma experiência de reconstruir as finanças de uma cidade de quase 400 mil habitantes. Sim. Não é brincadeira. Não é. Agora, quando eu transporto isso para o país, e nós temos um problema grave. Nós somos um país com uma dívida que já chegou a 5 trilhões. Para você começar a desconstruir essa dívida, você tem que gerar um superávit anual de pelo menos 200 bilhões de reais. Mas para ter esses 200 bilhões, o superávit tem que ultrapassar 500. Então. Porque eles estão fazendo 200 bilhões, mas de dívida, né? Então... Já deu 51 em um mês. Aí outro dia, eu gosto de citar isso, uma das pessoas que estava conversando conosco virou para mim e falou assim, mas Ananias, até quando que essa dívida vai crescer? Eu falei, ninguém sabe. A gente não pode acontecer igual na Argentina, que a reserva de dólar está negativa. Como disse um comentarista, eles já estão no cheque especial. Já estão no cheque especial. Nós temos reservas para cobrir essa dívida? Não. O Brasil construiu uma reserva grande, né? Mas cometeu erros absurdos. Sim. Quando foi anunciado pelo Lula que o Brasil tinha pago a dívida do Fundo Monetário Internacional, eu lembro disso. Foi uma grande ilusão, porque nós pagamos conta que estava custando para o Brasil 2% de juro anual, captando dinheiro no mercado e pagando juro de 17%, que chegou a 27% na taxa Selic. Quer dizer, foi um tiro no ouvido, né? Só para não receber a comissão do FMI. Isso, do FMI. É a história do orgulho, né? Que é um orgulho estúpido.
Eu estou criando uma serpente para me morder e me envenenar. Então, mas o que vale é a fala, é a mentira. Não, e nisso, em matéria de retórica. Isso. Em matéria de comunicação, com uma retórica bonita, isso, com um palavreado que atinge principalmente os que não cuidam de conhecer um pouco da economia. Não gostam de política. Eu detesto política. Mas esse detestar política é um proforma. É igualzinho a história do cara que fala que não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus até ele sofrer um percalço pesado. Até o avião parar. Até o avião parar lá em cima e começar a cair, né? Aí ele acredita até em Nossa Senhora. Então, nesse cenário, é que eu falo que o país tem passado por uma situação, eu chamo de pegajosa. É muita autoridade que devia combater a volta de bandidos para a gestão pública com uma tolerância permissiva. Não tem como você acreditar que se você entregar o governo para um bandido, não tem como você acreditar que ele regenerou 100%. Não existe isso. E outra coisa, mesmo que o principal elemento esteja adotando uma linha sistemática de boa conduta, ele não tem equipe fora de má conduta. Não, e no caso do atual, é uma equipe de 37 ministros, que ele nem sabe quem são. Não, e não tem como fiscalizar. Exatamente. Como que você faz? Porque quando você descobre, já aconteceu. Já aconteceu, exatamente. Não adianta teimar. Quando você fala assim, puxa, mas fulano me traiu. Não, ele não te traiu, você é que se deixou trair. Você acreditou. Isso. E eu tinha umas conversas com o doutor Ari, e a gente falava muito isso. Ari, não acredite nem em mim. Mas quando você olhar no espelho, não acredite naquele cara que você vai ver também, não. Porque o poder... isso. O poder é uma máquina de destruir líder. É uma máquina. E o jogo, a pressão, é múltipla. Ela não vem de um lado só. Não. Ela vem de todos os lados. E aí você não tem... você vai perdendo a certeza de que você está fazendo o melhor. Porque eu sempre digo isso, não tem político que se chame de incompetente nem de bandido. Como nunca vi nenhum empregado reclamar que está ganhando muito. Nunca vi. Não, isso não existe. Deixa eu aproveitar aqui, Ananias. Tá aí do seu lado uma aguinha da Azurra, que eu falo que é essa água aqui, ó. É a nossa água da careta engarrafada. É a água da careta engarrafada, essa é de Franca, com gás, e essa sem gás aqui, que a gente usa muito aqui no programa, porque precisamos nos hidratar, certo? Ali nós temos, olha só, 16 e 16. 16 e 16, nossa, exatamente. 1h e 16 minutos de conversa. Muito boa, fácil. Uma conversa onde o pessoal consegue entender facilmente o que está sendo falado. Porque é uma conversa de domingo, é bem assim. Agora nós vamos tomar uma aguinha. O nosso convidado, ele tem... Hoje é domingo de Ramos. E hoje ele tem a sessão dele sem falta nenhuma na igreja Santo Antônio. Na igreja Santo Antônio. E por isso nós temos um horário, porque ele precisa sair daqui, ainda tem que passar em casa, pegar a família e fazer todo esse trajeto. E nós estamos aqui exatamente mostrando um pequeno pedacinho da vida do nosso convidado, porque se ele for contar a história desde o início, tem muita coisa. Vocês viram que nós passamos aqui de 1959, que foi o... 58. Até hoje. Tem tudo aqui. A história está contada aqui miudamente, né? Tem em detalhes das coisas que aconteceram.
E estão acontecendo e vão acontecer. Então, para a gente chegar num tempo ali, ó, temos ainda uns 15 minutinhos até as 4h30, eu gostaria que você colocasse a ideia sua daqui para frente. O que você espera que aconteça? Porque o que eu estou vendo, agora eu vou trazer para dentro da cidade, para o hoje, o que eu estou vendo no nacional está acontecendo aqui dentro da cidade, que é a falta das lideranças. Você falou que o Bolsonaro criou várias lideranças, igual o menininho lá de Minas, menininho, olha eu. Zema. Não, o rapaz. É Lucas? Não, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Do rapaz lá que ganhou estourado 1 milhão e meio de votos. 1 milhão e meio de votos de um rapaz que até na campanha eu lembro direitinho que teve um outro concorrente que também estava tentando a cadeira, falando que como que vai votar num menino, um moleque, desse jeito ele falou, num moleque que saiu da periferia, que não sabe nada. Olha lá, 1.300.000 votos. É uma loucura. Então eu estou vendo aqui em Franca essa dificuldade. Não foi criado novas lideranças. Como é que nós vamos fazer? Olha, hoje, eu fui buscar a marmita para almoçar, né, para mim e para minha mulher. E quando eu fui entrar no carro, um cidadão me parou e perguntou para mim como é que eu estava pensando, Franca, na próxima eleição. É ano que vem, não é? Ano que vem, ano que vem. E depois que ele conversou, que ele mexeu comigo nesse assunto, eu fui para casa com essa pergunta na cabeça. E a gente vê com uma certa tristeza, eu vejo com uma certa tristeza, um vazio na cidade. Eu estou vendo isso também. Por quê? Quando você olha no cenário político de nomes para cargo de prefeito, há um vazio extraordinário de alguém que tenha um passado, uma história com a cidade. Isso. Ou então alguém que tenha um lastro para mostrar e para ser uma liderança nova. Você quer ver como o Franca empobreceu? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos deputado estadual, deputado federal, nós tínhamos dois prefeitos, porque o Ari e o Sidney eram dois prefeitos, juntos no mesmo quadro. Nós tínhamos um quadro de administradores independentes, certo? Sim. Nós tínhamos uma Câmara de Vereadores que ela era muito mista. Tinha gente de todo nível. E um dia eu falei isso num documento que eu escrevi quando ainda prestava serviço de assessoramento jurídico CIESP-FIESP, que o grande pecado brasileiro na imprensa é o reflexo do descompromisso do empresário. Ele reclama que paga muito imposto, mas ele não vai lá disputar um cargo para bloquear essa elevação da carga tributária. Ele reclama da fiscalização, mas não ajuda a mudar os maus costumes em bons costumes. E aqui na nossa cidade, trazendo para hoje, quando você pensa, o que nós temos? Nós temos um funcionário público no cargo de prefeito. Nenhum demérito nisso. Nenhum demérito nisso. Mas não é ninguém da produção. Não é ninguém que sabe quanto custa. É alguém que tem um salário que não tem... isso não é demérito, é mérito. Mas a cidade encolheu na sua qualificação de pessoas. Eu diria assim, ela encolheu mais ainda na política. Não, muito mais, mas muito mais. Então, quando você analisa com todo o respeito as câmaras de vereadores da nossa região, você vai ver que, salvo boas e grandes exceções, de honrosas exceções, o cargo foi disputado para ter um salário. Sim, para ter um salário. Não traz projeto. E agora aqui em Franca eles aprovaram o aumento do salário para R$12.000. Não, aquilo lá, se você analisar, ali tem um foco errado. O que foi
a esperteza, entre aspas, que foi praticada, foi assim. Os atuais vereadores têm que fixar os subsídios da próxima legislatura. Certo? Isso. E como isso desgasta em véspera de eleição, eles espertamente aproveitaram o momento de Copa do Mundo, tá certo? Que as atenções estão voltadas para outro cenário e puseram esse projeto em votação e votaram e aprovaram e acabou. Por quê? Porque não dá repercussão. Deu uma repercussão pequena entre aqueles que entendem um pouco da matéria, mas não deu repercussão na massa votante. Se você for lá na Vila Chão, se você for lá na Vila Imperador, ninguém sabe disso. Nem sabe. Então foi uma, aspas, esperteza do atual vereador, porque ele está preparando, ele está evitando desgaste com o eleitorado dele. Dos candidatos do ano que vem. Exatamente. Mas aí você começa a verificar que não está tendo renovação em Franca. Não está tendo renovação em Franca. E eu falo assim, eu respeito muito a classe de servidores públicos. Mas eu vejo que no Brasil nós temos muitos funcionários públicos e alguns servidores públicos. A formação pessoal para transformar o cara que passou num concurso procurando um emprego, tá certo? Para transformá-lo naquele camarada que estava procurando um serviço para virar servidor público, ainda está muito lenta, muito pequena. E com uma agravante pesada. Os grandes nomes do serviço público, aqueles funcionários que carregam as prefeituras nas costas, estão velhos, envelhecidos e esperando 75 anos para aposentar. É verdade. E esse pessoal está sendo substituído por um pessoal que quer fazer da prefeitura um trampolim para outro emprego. Eu vejo isso com muita tristeza. Muita. Por quê? Porque todas as prefeituras do Brasil, vou falar genérico, generalizando, baseado no espelho que eu tive de conhecer a prefeitura de Franca, de Orlândia, de algumas outras aqui da região, todas as prefeituras têm no mínimo 30% de dispensáveis. Então, você tem, eu falava muito isso lá enquanto eu estava na gestão, o bolo do salário é um só. Se você dividir em 70 parcelas, em 70 pedaços, o pedaço é maior para cada um. Mas se você tiver que dividir por 100, o pedaço é 30% menor. Vai diminuir. E aí avilta o salário, encarece a folha de pagamento, dificulta o comando. Então nós temos que... Eu vejo com uma certa dificuldade esse reencaixe da gestão pública nesse cenário. Acho muito difícil, porque o brasileiro ainda vota naquele que não o desagrada. Então, o mote agora, de uns tempos para cá, são as causas sociais. Causas sociais. Né? Então, agora, em administração pública, não se fala em infraestrutura, que dá saúde, água, esgoto, eletrificação perfeita, iluminação de rua, segurança na rua. Não se fala nisso. Tem que falar na assistência social, tem que falar no cartão, né? Naquele cartão do... Família, né? Do Bolsa Família. Que agora mudou o nome, nem sei agora voltou a Bolsa Família. Agora né? que é Bolsa Família. Era Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, Auxílio Brasil. Família, isso aí. Isso. Então, se fala nisso. Não se traz para aquele cenário do ensinar a pescar. Então, há uma dificuldade enorme do político também se comunicar com o eleitorado, que só se interessa agora, depois do fenômeno Bolsonaro, as coisas estão mudando. A população está, através também do celular, com a maquininha que inferniza todo mundo, está aprendendo a cobrar.
Então você me perguntou qual que era a minha expectativa. A minha expectativa é que isso cresça muito e force o bom gestor na atividade privada a trazer essa experiência dele para a atividade pública. Eu comecei a minha atividade agrícola em 1970, no dia 1º de outubro de 1970, alugando 4 alqueires de terra. E plantei café nesses 4 alqueires. Fui bancário 32 anos. Fui servente pedreiro, mascate de rua, engraxate. Quer dizer, eu morei sozinho, cheguei em Franca com 13 anos sozinho. Né? Eu não tinha família aqui. Uhum. Então a minha experiência me ensinou a trabalhar com um limite. Para mim, tudo tem que ter limite. Tem o limite territorial do Estado, do município, da União, tem o limite de tudo. Tem o limite da terra continental com o oceano, tudo tem limite. Tem o limite da minha capacidade de ficar em pé, tem o limite da minha capacidade de tentar correr, tem todo limite. A vida impõe limites. E eu acho que chegou a hora também da gente criar alguns limites. E um dos grandes limites que eu acho é o povo aprender a separar o político do empresário que pode vir para a política. Uhum. Tá certo? Porque nós tivemos nos últimos 30 anos uma loucura de criar uma animosidade entre o patrão e o empregado, entre o capital e o trabalho. O empregado tem que ser, para ser bom para esse sindicalismo podre, ele tem que ser inimigo do patrão. Foi criado Só que se a empresa quebrar, ele perde o emprego. Mas o sindicato não pensa dessa maneira. E eu criei ao longo da minha vida um limite. Eu só posso gastar no máximo 90% do que eu consigo. No máximo. A tarefa é 80%. 20% tem que ir para uma reserva. É a chamada reserva de contingência, capital de giro, chama do que quiser. Então, nesse cenário todo, hoje eu tenho 2 pequenas propriedades rurais. São 100 hectares de café. Mas tudo em cima desse chavão, limite de gasto. Então, eu acho que chegou a hora do brasileiro colocar limite no voto. Valor. Não, é limite mesmo. Limite? Limite mesmo. É não votar em quem foi bandido ou é bandido. Não votar em quem não tem uma experiência de sucesso na vida privada para trazer para o serviço público. E sou mais radical ainda nesse ponto. Não votar em quem está na máquina. Ah, sim. Não votar em quem está na máquina. Seja servidor público, seja funcionário público. Eu faço uma diferenciação entre funcionário público e servidor. Eu faço uma separação constante. É a mesma forma de entrar no serviço público. Só que um é servidor, o outro não. Então, nesse aspecto, eu criei essa coisinha chamada limite. Eu acho que o voto tem que ter limite. Tem que ter. E mais ainda, os limites de respeito à minha fé, ao meu padrão moral, ao meu padrão familiar, ao meu padrão de cidadão. Esses são os limites que eu vejo com otimismo que o brasileiro caminhou muito nos últimos 4 anos. Foi, eu concordo. Mas para um país que tem 500 e tantos anos de história, 4 anos é um período muito pouco de formação dessa cultura. E o tamanho dele, né? O tamanho. Continental. E outra coisa. Cada regiãozinha tem uma forma de pensar, nós temos que pôr no nosso ouvido limites de tolerância de ouvir. Chega de falar de reserva indígena. Nós temos que falar de reserva de meios de sobrevivência do país. Nós temos mais terra na mão de indígenas do que por uma cultura. Peraí, a terra aqui era dos indígenas? Não, eles estavam aqui. Na minha cultura, eles não eram donos. Eles estavam aqui. Porque se for assim, você tem que devolver tudo para os indígenas, para todo mundo que existia antes do dilúvio. Então é nesse cenário. Porque a sociedade precisa que esses limites sejam respeitados para que ela tenha bens de consumo.
Não é sair produzindo a torta e a direita. Mas nós temos experiências pesadas. Nós temos países envelhecidos que não estão conseguindo mão de obra. Isso. Nós temos que colocar limite aí também. Também, Tá certo? Verdade. Então é nesse cenário. E a minha visão é uma visão assim, para Franca. É preciso que as lideranças ou aqueles que se achem líderes, que se achem capacitados para a gestão pública, saiam do armário. Isso. Venha para a rua, venha para a imprensa, venha para o dia a dia e se mostre. E se mostre. Exatamente. Eu acho que é nesse cenário aí. Essa semana passada mesmo eu liguei para um pessoal, até foi um presidente de partido aqui em Franca, nós estávamos conversando e aí eu falei assim, tá, mas e para o ano que vem? O que vocês já estão preparando? Ele falou, não, tá muito cedo. Eu falei, como tá muito cedo? Tem um monte de gente correndo já. Tá cedo não. Não tá cedo não. Certo? Ah, tá muito cedo. Não tá, gente. Nós estamos praticamente no meio desse ano, né? Nós estamos entrando em abril. Já estamos dentro em abril. Dia 2 de abril. Nós já, dia 2. Já vamos para o final do ano e no ano que vem é uma eleição. Então tem que se mostrar, tem que vir para a rua. Então, mas é por isso que eu falo, nós temos que pôr limite. Limite no nosso comodismo. Sim. Tá certo? No deixar para depois. E outra coisa, é preciso que Franca, eu falo que o grande erro é dos presidentes de partido político. Eu acho também. Eles ficam travando tudo para guardar a vaga para alguns. Isso existe mesmo. Eu acho que chegou a hora de vir para a rua e lançar uma campanha. Quem quer ser candidato, quem se dispõe a ser vereador, a prefeito, a vice-prefeito, quem se dispõe. E não ficar esperando que caia do céu, porque não cai. Não cai. Mas eu ainda tenho essa imagem louca de que o servidor público ele tem que ficar no lugar dele. Quem tem que governar a cidade é quem, de fato, constrói a riqueza que gera imposto. Isso. Que gera renda, que gera emprego. Aí sim. É nesse sentido que eu penso. Não, mas eu concordo plenamente. Uma das coisas que eu achei interessante da Câmara ter feito esse aumento do vereador, do ganho do vereador aqui em Franca, foi exatamente uma coisa que você falou, que o dinheiro é certo? E ele precisa dar para todo mundo. Só que como na Câmara de Franca, certo? O dinheiro é muito grande para a Câmara, certo? Ele é muito grande, os funcionários ficam de olho, querendo aquela parcela. Agora, pegando uma parte desse dinheiro e distribuindo para os vereadores que são eleitos, certo? Essa parcela diminuiu muito e o olho dos funcionários vão ter que diminuir. Mas tem um lado também que pouca gente, por desconhecimento, teve condições de avaliar, que é o efeito cascata. A remuneração, o subsídio de um vereador, ele repercute nos secretários da prefeitura, sim, que repercute nas chefias. Sim, mas esse já foi aumentado, né? Esse foi aumentado no... Não, mas acontece que é casado. A hora que entrar em vigor a nova tabela de subsídio dos vereadores, que vai ser janeiro de 2005, né? 2025. 2025. Isso. O próximo prefeito não vai ter como pagar salário menor para secretário se a Câmara está pagando salário maior para vereador. Isso tem efeito reflexo, tem animosidade política em cima disso, tem um monte de situação. Então nós precisamos mudar isso. E nós estamos com uma linguagem de marcha forçada, né? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, que é saúde, educação, saúde, educação, saúde, educação. O governo não é só isso. Mas tem que falar só disso. Porque a comunidade maior, né? Que enfrenta SUS, que enfrenta fila de hospital, mas está enfrentando isso por quê? Porque ao invés de investir naquilo que é essencial, com manutenção obrigatória, é preciso fazer ginásio, é preciso fazer estádio de futebol, é preciso fazer propaganda do governo.
Ué. Tá certo? E vai por aí afora. É uma engrenagem que mói tudo que cai lá dentro de recurso. E a outra questão. Tem o cala-boca, tem que ter também. Isso aí existe, infelizmente, da nossa cultura. E tem um lado também que a gente precisa entender. A saúde não funciona sem médico. Não. Então tem que se achar um perfil de tratamento da classe médica, não privilegiadamente, mas pela natureza do serviço. Nós temos que voltar a ter professores que, de fato, sejam respeitados na sala de aula, porque o aluno traz uma educação de casa. O aluno não vai para a escola para ser educado. Essa não é a função do professor e nem da sala de aula. Ali é instrução. Ele vai aprender, ele vai ter informação, ele vai aprender cultura, né? Conhecimento. E nós temos muito para mudar. Agora, quem é que tem condição de ir numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, num Congresso Nacional, implantar isso daí? Quem é do meio da produção. Porque quem não é do meio da produção está nem aí porque a produção vai pagar para ele. Exatamente. Então é nesse cenário. E ele vai estar defendendo o dele, não do ele precisa. A cultura é da reeleição. Para começo de conversa ou para fim de conversa, eu advogo a tese de não ter reeleição para ninguém. Vereador e deputado, uma. Acabou. Só pode voltar daí 4 anos como candidato. Você não acha 4 anos pouco para Não. Para o pessoal trabalhar? Não, aí você tem que mudar o período. Se você acaba com a reeleição, você passa o período de governo para 5 anos. Legal. Te dá 1 ano de fôlego. Acerto, de fôlego são e 4 anos para trabalhar. São 6 meses no começo, tanto é que falam em 100 dias, e 6 meses no final, que é a transferência de governo. Isso. E acabar com a reeleição. A reeleição virou, na minha opinião, o grande câncer da gestão pública. Aprovado por Fernando Henrique Cardoso. Comprado. Tá. Porque ele também era contra na época. Não. Tudo que não é para mim, eu sou contra. Essa é a filosofia que reinava. Entendi. Entendeu? Então, na minha visão, o que é preciso fazer não é tão difícil, mas tem que vir do povo. Tem que vir do povo, porque o povo é dono do voto. Mas nós coordenamos aqui em Franca todas aquelas paradas que tiveram. Nós colocamos 17 mil pessoas ali no centro, na concha acústica. Tudo isso nós fizemos. E aí deu toda essa zebra aí que virou isso aí. O pessoal desanimou. Porque é o povo que manda. Mas chega na hora, eles fazem o que eles querem. Então, a gente não chega, não tem como. Então, mas aí é a história que a internet trouxe como novidade. E pode ser a grande arma. Não reelege ninguém. Tá. E vai o recado da internet. Entendi. Você não teve o meu voto, você não foi reeleito, porque você não fez a defesa do povo. Esse é o cenário. Entendi. E olha, é meio absurdo o meu pensamento em certas questões, porque eu entendo que nós temos que ter um ajuste muito grande na nossa estrutura de tribunais. Muito grande. Total. O Supremo passar a cuidar só de questão de constitucionalidade. Que é a função dele. Mas não é analisar a questão das leis aprovadas. Não. As leis aprovadas são constitucionais. Exatamente. É cumprir. Analisar fatos. O Supremo hoje é o grande governante da nação. Sim, total. E há uns fatos, e ocorrem fatos, que tá aí, o povo está percebendo, a gente já vê muito comentário. Alguns ministros do Supremo estavam na mídia diariamente até 30 de dezembro. Sim. De 1º de janeiro para cá, eles sumiram. Eles faziam as lives, eles estavam decidindo as coisas fazendo live ao vivo. Isso, exceto
o Lewandowski se aposenta agora, por obrigação da lei, né? Porque completa 75 anos. Mas está metendo a caneta em tudo. Mas o que ele fez? Ele está querendo quebrar a lei das estatais para permitir que ex-integrante de governo não precise cumprir 3 anos de ausência. Exato, Talvez... Aí o que o cidadão que analisa pensa? Ele está salvando um próximo emprego para ele. Claro. Porque se quebrar essa regra, ele pode ser nomeado até para trabalhar com a Dilma, que ele protegeu tanto. Então são situações esquisitas que o Brasil precisa continuar mudando. Eu falo que a política é uma massa onde o fermento demora para crescer, para fazer ela crescer para o bem. Demora. Pão natural, pão de fermentação natural. Porque se você olhar bem para o lado, para o cenário que passa pela sociedade humana no todo, nós estamos tendo um grande conflito. Não é só no Brasil. Não. Olha a Argentina, olha a Bolívia, olha a Cuba, Guatemala, França. O Macron está numa situação difícil e ele foi tão endeusado anteontem na eleição. Nós temos a Rússia com um doido chamado Putin invadindo a Ucrânia. E outra, ainda tem gente defendendo que aquilo lá não é guerra. Então é uma situação assim que a gente não sabe definir bem. Então nós temos que cuidar do nosso país e principalmente levar para dentro das prefeituras e trazer para dentro das prefeituras gestores públicos respeitados. E para mim essa é a solução. Muito bem. Então, eu concordo com tudo que você falou, porque realmente é complicado essa situação. Nós vamos ter que chegar num consenso, porque é daqui um ano. Já está aí, certo? Pessoal, então hoje nós conversamos com o Ananias, ele tem um horário agora, deixa eu me pôr na tela, meu mouse aqui, para variar, deu essa paradinha. Eita! Eu queria agradecer, Ananias, você ter aberto esse espaço para vir aqui conversar com a gente, mostrar um pouco disso que a gente... conhecer um pouco de você aqui no seu trabalho que foi feito na nossa cidade, em toda essa região nossa aqui, e o que pode ser feito ainda num futuro próximo, que é ano que vem, porque você vai ter participação nisso também, porque tá no sangue, né? A gente gosta, então não tem jeito de sair fora. Tá no sangue mesmo. Tá no sangue, isso aí não tem jeito. Então eu gostaria de te agradecer muito essa conversa, foi excelente. Agora são 4:45 da tarde e eu vou deixar para você agora fazer suas despedidas e eu conto com você numa outra participação aí para a gente poder conversar. A sua coluna sai todo domingo. Todo domingo no Diário Verdade. Diário Verdade. Quem não recebe aí o Diário Verdade, pessoal, eles mandam pelo Zap, tá? Então entra lá no Diário Verdade, se inscrevam lá e peçam isso. E se puderem se inscrever no nosso canal também, agradeço muito, que faz diferença. Curtam, compartilhem, certo? Comentem, que isso aumenta o engajamento do canal e o YouTube, que já nos indica, melhora as indicações e nos leva mais longe, tá certo? Então só tenho a agradecer a você também. Ananias, com você então, para você fazer as suas declarações finais aí, para a gente não te atrapalhar muito no seu horário de hoje. Olha, eu agradeço muito a oportunidade de ter participado aqui. Estou à disposição para outras situações, outros eventos. Parabenizo vocês pela iniciativa, que não é simples, não. É um desafio, tá certo? É um desafio. E, mais ainda, levar conhecimento e cultura ao nosso povo, além de ser uma necessidade, são barrancos diários. São. Barrancos diários. Não é fácil, é difícil, mas eu estou à disposição para ajudar no que eu puder. Agradeço a Deus poder estar aqui e espero que Deus dê aquela mãozinha especial para vocês e que o sucesso apareça muito mais rápido do que vocês possam pensar, além do que já é hoje o sucesso de vocês nessa comunicação. Nós começamos há 2 anos, somos muito novinhos ainda, muito fresquinho, e estamos na parte automática, automatizando tal, para poder chegar lá, mas vamos chegar lá.
do plantio à colheita, alguns dias vão. Exato. Espero que você escolha muito bem. Eu agradeço e despeço. Um bom final de dia para todo mundo. Muito obrigado mesmo. Tá aí, pessoal, ó, foi uma conversa de domingo maravilhosa aqui nos nossos estúdios. O nosso amigo Ananias está aqui, ele tem esse horário, senão a gente ia conversar muito mais, tem muito mais coisas que ele sabe, muito mais coisas que a gente poderia trocar de ideias aqui. O meu mouse, para variar, deu um probleminha aqui, mas nós já vamos resolvendo, tá certo? O que eu posso dizer para vocês é muito obrigado por estar com a gente. Indique esse canal, indique essa entrevista para quem você gosta, para quem você sabe que gosta de política e de conversas, porque nossa conversa de domingo, ó, foi sensacional. O que eu posso dizer para vocês agora é muitíssimo obrigado por estar com a gente nesse domingo à tarde. Tchau! Fui!